No futebol, algumas vitórias parecem fáceis quando se olha só o placar final. Mas, ao rever o jogo, você percebe que o caminho foi bem mais difícil do que muitos imaginam. Isso descreve perfeitamente o duelo das oitavas entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo FIFA de 2026. Quem olhasse só o placar pensaria que os Estados Unidos venceram por 2-0 com tranquilidade e avançaram. Mas quem viu o jogo sabe que os americanos atuaram muito tempo com 10 e lutaram por cada minuto para manter vivo o sonho da Copa. Antes do apito inicial, os Estados Unidos entraram confiantes. Após liderar seu grupo, a torcida americana via ali uma grande chance de seguir viva no torneio. A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, vivia um dos maiores momentos de sua história no futebol ao chegar ao mata-mata. Por isso, o jogo começou com cautela, com os dois times sabendo que um erro poderia encerrar sua campanha na Copa. Com o jogo andando, tudo ficou muito equilibrado, e as estatísticas após a partida provaram isso. A Bósnia finalizou 11 vezes contra 9 dos Estados Unidos. Também teve 52% de posse, e os americanos 48%. Até os números de passes foram muito próximos. A Bósnia completou 430 contra 399 dos Estados Unidos. Embora os números mostrem que não foi um domínio americano, o placar final pode sugerir isso. Edin Dzeko comandou o ataque com toda a sua experiência, enquanto o meio-campo tentava ditar o ritmo. Do outro lado, os Estados Unidos apostavam em transições rápidas e velocidade, liderados por Christian Pulisic e Folarin Balogun. Os dois times só esperavam o momento certo para golpear primeiro. À medida que o intervalo se aproximava, os Estados Unidos aumentaram a pressão. A movimentação ficou mais aguda, o ritmo subiu e a Bósnia começou a recuar. Então veio o momento que a torcida americana tanto esperava. Folarin Balogun aproveitou uma falha defensiva na área e marcou o primeiro gol pouco antes do intervalo. Foi um gol crucial, no momento perfeito, dando aos Estados Unidos enorme vantagem psicológica para o intervalo. Aquele gol mudou completamente o rumo da partida. A Bósnia passou a atacar em busca do empate, enquanto os Estados Unidos podiam jogar no contra-ataque. Logo no início do segundo tempo veio a maior virada do jogo. Folarin Balogun, autor do primeiro gol, levou vermelho após revisão do VAR, e os EUAs ficaram com 10 por boa parte do jogo. O cartão vermelho transformou totalmente o confronto. Os americanos foram obrigados a defender com 1 a menos por muito tempo, e a torcida logo se perguntou se resistiriam. Os jogadores responderam com enorme determinação. Em vez de desmoronar, o time ficou ainda mais organizado e mostrou enorme espírito de luta para seguir vivo na Copa. Naquele momento, o jogo entrou em uma fase totalmente diferente. A Bósnia e Herzegovina passou a ter vantagem numérica, e a torcida esperava pressão crescente com o tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bósnia passou a ter mais posse, atacando sem parar e testando a defesa americana por todos os lados. Mas foi aí que a qualidade de um time de torneio apareceu. Os Estados Unidos talvez não tenham sido melhores em todas as fases, mas seguiram extremamente disciplinados. Os defensores seguiram focados, o meio-campo se sacrificou sem parar, e todos correram mais para compensar a desvantagem. Nesse período, a Bósnia viveu seu melhor momento no jogo. Controlou a posse, criou mais ataques e manteve pressão constante sobre a linha defensiva americana. Mesmo assim, os Estados Unidos mantiveram a calma e impediram a Bósnia de criar muitas chances claras. Com o relógio avançando, a tensão aumentava. A Bósnia acreditava no empate, enquanto os Estados Unidos sabiam que um erro podia arruinar tudo o que protegiam. Cada minuto deixava os americanos mais perto da vaga, mas também aumentava a pressão sobre eles. Embora a Bósnia tenha terminado com 52% de posse, falhou no que mais importava: o toque final. Chegava sempre às zonas perigosas, mas sem qualidade para transformar posse em chances reais de gol. Isso permitiu que a defesa americana seguisse firme apesar da pressão constante. Então, quando a Bósnia se lançava toda ao ataque em busca do empate, chegou o lance decisivo. Aos 82 minutos, os Estados Unidos ganharam uma falta em posição ideal. Malik Tillman cobrou uma das melhores faltas do torneio e colocou na rede para ampliar a vantagem americana. Aquele gol foi o ponto de virada do jogo. A Bósnia ainda acreditava que podia reagir no jogo. Mas, quando ficou 2-0 com poucos minutos restantes, ficou claro que a missão tinha se tornado quase impossível. Foi muito mais que apenas o segundo gol.
Na prática, acabou com a esperança bósnia. Em vez de precisar de um gol para forçar a prorrogação, de repente precisavam de 2 no fim, uma montanha alta demais para subir. O gol foi ainda mais impressionante porque saiu quando os Estados Unidos ainda jogavam com 10. Em vez de só defender a vantagem, os americanos mostraram que queriam decidir o jogo do seu jeito, provando que não só resistiam, mas ainda buscavam vencer com autoridade. Se olharmos as estatísticas, fica claro que o jogo foi bem mais equilibrado do que o placar sugere. A Bósnia e Herzegovina terminou com mais posse e mais finalizações, mas os Estados Unidos foram muito mais letais. E é exatamente isso que faz a diferença no mata-mata. Se houve 2 heróis dos Estados Unidos, o primeiro foi sem dúvida Malik Tillman, cuja cobrança de falta espetacular tirou de vez o jogo do alcance da Bósnia. O segundo foi toda a defesa americana segurando a vantagem. Atuar com 10 por tanto tempo, por si só, já é um feito. Já a Bósnia e Herzegovina deixa o torneio de cabeça erguida. Fez uma grande atuação, chegou ao mata-mata e levou os Estados Unidos até o apito final. Mas no fim, foram os pequenos detalhes que decidiram tudo. Os Estados Unidos, por sua vez, fizeram exatamente o que vieram fazer. Garantiram vaga nas oitavas, recuperaram a confiança da torcida e provaram que podem vencer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mais importante, fizeram isso jogando com 10. Por muito tempo, muitos vão lembrar só que os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2-0 e avançaram. Mas quem viu o jogo sabe que a história foi muito maior que o placar. Foi a história de um time que abriu o placar, depois perdeu um atacante-chave com um vermelho, lutou por mais de meio jogo com 10 e ainda achou um segundo gol para selar a vitória. Foi a história de um time que transformou um jogo incrivelmente difícil em mais um passo adiante na Copa do Mundo. Mais importante, os Estados Unidos agora vão enfrentar a Bélgica nas oitavas. Depois do que os americanos fizeram com 10 contra a Bósnia e Herzegovina, a Bélgica saberá que o próximo desafio será tudo menos fácil. Os Estados Unidos provaram nesta noite que não precisam fazer um jogo perfeito para vencer. Eles só precisam seguir organizados, manter o foco e aproveitar ao máximo seus momentos decisivos.